Geração compartilhada não é compra coletiva. Assista o nosso vídeo e entenda por quê. Fala galera, eu sou Vitor Romero e esse é o canal Compartilhando Energia. A gente vai falar um pouquinho qual é a diferença e, de fato, por que geração compartilhada não tem nada a ver com compra coletiva. Bom, vamos começar definindo o que é compra coletiva, né? Compra coletiva, uma série de pessoas, um monte de pessoas se juntam num grupo. Esse grupo compra um lote de produtos e esses produtos chegam na casa de cada um ou são distribuídos para cada um ou implementados na casa de cada um. Lembrando que o objetivo seria, o custo de aquisição desses equipamentos seria mais acessível para todo mundo. Já a geração compartilhada, ela não parte desse pressuposto. Lembrando que na geração compartilhada, a nossa usina de geração vai estar num local único, da qual um grupo de pessoas distintas, ou seja, o Joãozinho, a Maria, o Pedrinho, cada um tem uma cota parte num empreendimento de geração, ou seja, um pedacinho daquela usina, e esse pedacinho do qual ele é proprietário ou aluga, né? Ele gera energia que vai ser entregue na fatura de energia dele todos os meses no formato de crédito, tá? Em quilowatt-hora. Como assim, Vitor? E que esse crédito vai ser entregue na fatura? Bom, então, o que é feito, né, na geração compartilhada? A gente concebe um empreendimento, uma usina de geração, é concebido, né, para determinado grupo, e esse grupo identifica qual o percentual de participação de cada um nessa usina. Por exemplo, a gente tem uma usina dividida em 10 partes. Uma pessoa, ou seja, eu, por exemplo, optei por comprar uma cota parte desse empreendimento de geração, dessa usina de geração que está posicionada nesse local. Então, como a gente tem um total de 100% e a gente dividiu em 10 partes iguais, ou seja, 10% da energia gerada por essa usina vai sempre ser creditada na minha fatura em quilowatt-hora. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que se eu tenho na minha casa um consumo X e eu abato esse consumo que foi gerado nessa minha cota de participação, isso gera para mim um desconto em quilowatt-hora que vai se reverter depois em um desconto real em moeda corrente, ou seja, em reais. O dimensionamento do tamanho da participação de cada unidade consumidora, ou seja, de quem quer gerar a sua energia numa usina compartilhada, está relacionado ao consumo de cada um. É uma coisa individual. Cada pessoa, cada família tem um nível de consumo. Então ela tem que identificar qual é o tamanho dessa cota que ela vai estar adquirindo nessa unidade de geração que vai atender o consumo dela, né, e que gere esse crédito proporcional ao que ela consome. Lembrando que é importante que a gente tenha isso como referência, porque cada família tem um consumo diferente. Às vezes a pessoa tem uma geladeira, um freezer e um ar-condicionado, uma outra família tem um ventilador de teto e sei lá, um chuveiro elétrico. Então, como cada família tem o seu consumo, ela tem que entender quanto ela precisa estar adquirindo nessas usinas compartilhadas. Vamos só frisar aqui que a geração compartilhada não tem nada a ver com compra coletiva, tá? A geração compartilhada ela é uma partezinha no empreendimento comum para todo mundo, não é cada um comprou um sistema que vai colocar em cima da sua casa e fez um grupo só para comprar mais barato. Não é essa a ideia da geração compartilhada. Se você gostou do vídeo, você curte. Se você tem algum comentário ou algum tipo de dúvida, posta aí que a gente vai estar buscando responder. É isso aí, galera. É só um clique, mas por trás dele, muita coisa está acontecendo. Com azar, são toneladas de gases estufa sendo jogados na atmosfera, ou podem ser quilômetros quadrados alagados, com ciclo de rios inteiros alterados. E isso se estivermos com sorte. Mas basta um clique nas nossas atitudes para mudar essa realidade. Bem-vindo a Clean Click. Somos especializados em deixar a energia limpa e renovável ao alcance de todos. Em 2019, concluímos a instalação da maior usina de energia solar do Espírito Santo, em parceria com o Sicoob e a Ciclus. Esse foi o primeiro clique. E além de operar a geração de energia compartilhada, gerimos as informações de créditos de energia para os nossos clientes. Dê um clique e mude para uma energia limpa e com muito mais economia. Clean Click. Gestão inteligente de energia.
Incentivo fiscal na geração compartilhada. Será que isso existe? Fala galera, eu sou o Vitor Romero e esse é o canal Compartilhando Energia e a gente vai falar um pouquinho hoje se existe esse negócio de incentivo fiscal para se gerar a própria energia e principalmente na modalidade que a gente fala tanto no canal, que é a compartilhada. Né? Existe incentivo fiscal? Existe. A gente tem um convênio, o convênio 016, que trouxe a possibilidade de se compensar aquela parcela que vem depois do seu consumo na sua fatura. Então você lê lá em cima lá, o quanto você consumiu em quilowatt, multiplica pelo valor da tarifa que a distribuidora da sua região entrega esses créditos na sua fatura e lá embaixo vai vir encargos, vai vir ICMS, PIS, COFINS e tudo aquilo que é tributação, né? E aí, gerei minha energia, faz sentido se eu vou ou não pagar esse tipo de tributo sobre a minha fatura ou sobre a energia que eu gerei? Vamos lá, vamos diferenciar só um pouquinho aqui no contexto do vídeo, que é geração junto à carga da geração compartilhada. Geração junto à carga coloquei o sistema em cima da minha casa. Geração compartilhada, participo de uma usina compartilhada, onde diversas pessoas ou empresas fazem parte desse mesmo grupo que eu, e nós recebemos créditos dessa usina a qual somos proprietários, os quais esses créditos são entregues na rede da distribuidora e imputados na minha fatura. Ou seja, a energia é gerada remotamente e o que chega até mim são os créditos. Mas e aí? Fui eu que gerei, a propriedade é minha, a participação na usina compartilhada é de minha propriedade, diz respeito a mim, e essa energia vai ser tributada? Mas se fui eu que gerei, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Mas que mercadoria e serviço a gente está falando se a energia que eu gerei na minha unidade é minha? Bom, essa é uma questão que está em ampla discussão hoje na atual revisão do marco regulatório, mas o convênio atual, o 016, ele diz que para a geração junto à carga, ou seja, em cima da sua casa, se você injetar mais energia do que você consumiu na sua unidade consumidora na rede da distribuidora, o crédito da parte tributária ele é devolvido para você, do ICMS. Tá? Sobre uma das componentes. Depois a gente entra nesse assunto. Na geração compartilhada, ainda não. Ainda não em vários estados brasileiros, mas Minas fez diferente. Minas saiu na frente, fez uma legislação estadual própria, onde ela entrega esses créditos também para a geração compartilhada, entendendo que a propriedade da geração é de fato de quem fez o investimento no ativo de geração. Ou seja, em quem participa na compartilhada. Quem é o dono ou o locatário de um pedacinho da usina, esse crédito gerado de energia é dele e ele não vai ser tributado. Tá? Então Minas saiu na frente. Isso fez com que o número de sistemas conectados na rede da distribuidora no estado de Minas crescessem exponencialmente, né? Justamente porque ela traz essa questão desse incentivo tributário. Né? Vamos entender como um incentivo tributário, essa compensação, além da geração do crédito, no que diz respeito ao consumo e à geração, mas na parte tributária também, e isso fez com que, de fato, o estado de Minas crescesse muito na geração, na modalidade compartilhada. Agora, voltando lá atrás, na questão da compensação da geração desse crédito parcial de ICMS, é porque hoje a gente tem uma ampla discussão em cima da composição da nossa tarifa, se ela é formada por um ou por dois componentes. E isso faria com que ela fosse uma tarifa monômia ou uma tarifa binômia. Ou seja, se ela é uma tarifa monômia, ela é composta pela somatória da tarifa de energia mais a tarifa de uso do sistema de distribuição. E isso seria um índice só, monômia. E se forem considerados dois, ela seria uma tarifa binômia. Essa discussão ela traz uma dificuldade de entendimento por parte das distribuidoras se ela vai entregar o crédito do ICMS sobre os dois componentes ou entendendo que os dois somados formam um componente só. É por isso que isso também é um tema que está em análise hoje dentro da ANEEL e que nos próximos meses a gente vai ter um posicionamento regulatório da ANEEL com relação à formação da tarifa, se de fato ela é monômia ou se ela é binômia. E o que os estados têm praticado? Têm praticado o desconto somente sobre a TE
do ICMS, ou seja, o incentivo fiscal, a devolução do que foi de fato cobrado de ICMS somente sobre a tarifa de energia e não sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição, o que impacta em mais ou menos uma relação de metade do valor do tributo pago ou a ser pago em créditos devolvidos na modalidade de incentivo fiscal. Então vamos lá, na modalidade compartilhada, o ICMS em muitos dos estados não é entregue ainda, mas isso não quer dizer que não vale a pena participar da compartilhada. Vamos levar em consideração que a compartilhada, muitas das vezes, ela tem uma planta muito maior do que você vai colocar na sua casa. Muitas das vezes não. Com certeza ela é uma planta muito maior do que você instalaria em cima do seu telhado. A compra desses ativos de geração em escala fazem com que o custo unitário por watt-pico de potência, ou seja, o custo unitário para a instalação desse sistema seja menor para cada um dos participantes dessa modalidade de compartilhada. Então o seu sistema custa mais barato. O segundo elemento que contribui favoravelmente para a geração compartilhada é a questão da performance. Muitas vezes o seu telhado tem um posicionamento que não é o mais adequado. Ele é adequado, ele gera, mas ele não tem a melhor performance possível para o sistema de geração. Ao passo que lá numa unidade de geração compartilhada, a gente consegue modelar um empreendimento de forma que ele possa ter o melhor desempenho e o melhor potencial de geração. Isso faz com que muitas das vezes esse ganho de performance do sistema, ele compense a não compensação da tributação, ou seja, a não incidência do incentivo fiscal em cima da sua tarifa de compensação. A gente se vê. É só um clique, mas por trás dele, muita coisa está acontecendo. Com azar, são toneladas de gases estufa sendo jogados na atmosfera, ou podem ser quilômetros quadrados alagados, com ciclo de rios inteiros alterados. E isso se estivermos com sorte. Mas basta um clique nas nossas atitudes para mudar essa realidade. Bem-vindo a Clean Click. Somos especializados em deixar a energia limpa e renovável ao alcance de todos. Em 2019, concluímos a instalação da maior usina de energia solar do Espírito Santo, em parceria com o Sicoob e a Ciclos. Esse foi o primeiro clique. E além de operar a geração de energia compartilhada, gerimos as informações de créditos de energia para os nossos clientes. Dê um clique e mude para uma energia limpa e com muito mais economia. Clean Click. Gestão inteligente de energia.